Gêmea comete fraude e culpa a irmã que a expulsa de casa, mas na reunião de família ela faz todos se arrependerem. Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. Ana estava sentada à mesa da cozinha, seu coração batendo acelerado enquanto seu pai exclamava: "Como pôde trazer essa vergonha para nossa família, Ana?" A voz dele enchia cada canto da cozinha. Ele estava na cabeceira da mesa, o rosto marcado por decepção e fúria. Maria, apoiada casualmente contra o balcão, braços cruzados, os lábios pressionados em uma linha fina, observava a cena se desenrolar. Ana estava atônita, sentindo o peso do julgamento deles a sufocando. Ela tinha 26 anos, e naquela noite, seu mundo estava desmoronando. Seu pai a olhava como se fosse uma estranha. Maria, sua irmã gêmea que sempre conseguia se sair por cima, nem sequer tentou defendê-la. Acusada de algo que não fez, Ana percebeu que estava completamente sozinha. Tudo começou quando ordens judiciais chegaram à casa de seu pai, cada uma mais alarmante que a anterior. Alegavam que ela havia inadimplido múltiplos empréstimos, contas que ela não se lembrava de ter aberto. Nas semanas anteriores, ela havia recebido algumas ligações estranhas falando sobre empréstimos que supostamente deveria pagar. Ela as descartou como trotes, mas as acusações eram oficiais, e o peso das ameaças legais pairava sobre ela como uma nuvem de tempestade. Foi quando tudo realmente desmoronou. "Eu não fiz isso, pai", disse Ana, sua voz trêmula mas firme. "Não sei como isso aconteceu, mas não fui eu." Maria lançou um olhar, seus olhos brilhando enquanto finalmente falava: "Vamos lá, Ana. Você está realmente negando?" "Todo mundo sabe que seu nome está nos documentos", disse ela, a voz carregada de pena. "Por que não conta a verdade e para de prolongar isso?" A expressão do pai endureceu enquanto olhava para Ana. "Então o que você está dizendo? Que é tudo coincidência? Os empréstimos, as reclamações, as acusações das pessoas nesses lugares? Por que eles avisariam sem razão?" Ana engoliu em seco, tentando manter a voz firme. "Porque alguém me incriminou, pai. Alguém usou meu nome. Não sei como, mas juro que não fiz nada disso." Seus olhos se voltaram para Maria, que ergueu as mãos em rendição simulada. "Incriminada? Sério?" Maria disse, o tom carregado de descrença. "Quem iria se dar ao trabalho de fazer tudo isso, Ana? E por que você, de todas as pessoas? Isso soa mais como uma desculpa do que qualquer outra coisa." O pai balançou a cabeça, andando pela sala. "Ana, sempre tentei ser paciente com você, mas isso é demais. Você não é mais uma criança, precisa assumir responsabilidade por suas ações. Até que possa fazer isso, não é bem-vinda aqui." As palavras a atingiram como um tapa, e ela sentiu o chão se mover sob seus pés. "Pai, você está me expulsando?", sussurrou Ana. Ela ficou ali, congelada, enquanto as palavras do pai se fixavam. Maria suspirou dramaticamente e balançou a cabeça. "Odeio ver isso acontecer, mas talvez um tempo longe ajude a refletir, Ana", disse ela, a voz adoçada com uma falsa preocupação. Ana olhou para ela, a garganta apertando com raiva e descrença. "Você está adorando isso, não está?", disse, a voz baixa. "Você sempre foi a perfeita, e agora está me vendo levar a culpa por algo que não fiz." "Maria não é o problema aqui, Ana", o pai interrompeu asperamente. "Você é. Não torne isso mais difícil do que precisa ser. Faça as malas e saia hoje à noite." A finalização no tom dele não deixava espaço para discussão. O peito de Ana doía enquanto ela se virava, piscando para conter as lágrimas, sabendo que não importava o que dissesse, ninguém acreditaria nela. Ela fez as malas em silêncio, cada item uma lembrança dolorosa da vida que estava deixando para trás. As paredes do quarto de infância agora pareciam estranhas, como se pertencessem a outra pessoa, uma versão dela que não existia mais. Maria se encostou casualmente no batente da porta, observando-a com uma expressão indecifrável. "Gostaria que não tivesse que ser assim", disse Maria suavemente, o tom carregado de simpatia que não parecia real.
Ana manteve as costas viradas para ela, enfiando roupas na mala. Eu também, murmurou, a voz pesada de derrota. É só que tudo parece tão ruim agora, Ana. Talvez algum tempo longe ajude a descobrir como isso aconteceu, acrescentou Maria. Ana congelou por um momento, segurando a borda da cômoda. Eu não fiz isso, disse baixinho. Não sei como ou por que está acontecendo, mas não fiz. Maria suspirou, recuando para o corredor. Espero que descubra, para seu próprio bem, realmente espero. As palavras dela ecoaram na mente de Ana enquanto fechava a mala e saía do quarto, incapaz de se livrar da sensação de que algo não se encaixava. Mas, por enquanto, tudo o que podia fazer era partir. O ar noturno estava frio e cortante quando ela saiu, a mala pendurada em um ombro. A casa atrás dela, antes um lugar de calor e memórias, agora parecia uma sombra, cheia de acusações e traição. Ela parou na entrada, olhando para a janela onde a luz ainda brilhava fracamente. O pai nem sequer saiu para vê-la partir, ele tinha tomado sua decisão e não se importava em olhar para trás. A voz de Maria ecoou em sua mente, espero que descubra, para seu próprio bem. As palavras pareciam vazias, mas se agarravam a ela como um espinho. Como tudo havia ficado tão distorcido? Porque tudo apontava para ela quando não tinha feito nada de errado. Enquanto caminhava pela rua, segurando a alça da mala, disse a si mesma uma coisa, talvez não tivesse respostas agora, mas não pararia até encontrá-las. Algo não se encaixava, e ela iria descobrir, mesmo que ninguém acreditasse nela. A estação de ônibus estava quase vazia quando chegou, as luzes fluorescentes piscando e lançando sombras longas pelo chão de azulejos. Comprou uma passagem só de ida para a cidade mais próxima, os dedos tremendo ao entregar o dinheiro. O atendente mal olhou para ela, deslizando o bilhete pelo balcão sem uma palavra. Encontrou um assento no canto, longe dos poucos passageiros espalhados. A realidade de tudo começou a afundar enquanto ela encarava o bilhete amassado em sua mão. Estava sozinha agora sem casa, sem família para apoiá-la. Sua mente corria com perguntas que não conseguia responder. Como tudo podia desmoronar tão rapidamente? Quem iria tão longe para incriminá-la, e por quê? O motor de um ônibus se aproximando roncou à distância, tirando o ar de seus pensamentos. Quando o veículo parou, ela apertou a mala e se levantou. Essa não era a vida que imaginou, mas era a que tinha que enfrentar agora, um passo de cada vez. Os primeiros dias após deixar a casa foram um borrão de quartos baratos de motel, macarrão instantâneo e noites inquietas. Estava mal se segurando, a mente girando com tudo o que havia perdido. Mas ficar na cama se lamentando não resolveria nada. Precisava sobreviver, e isso significava encontrar um emprego, qualquer emprego. Conseguiu uma posição em uma pequena loja de roupas no centro. Não era glamouroso, mas era algo para mantê-la ocupada e trazer um salário. Sua colega de trabalho, Clara, era alguns anos mais velha, com cabelos vermelhos brilhantes e uma atitude sem rodeios. Não se intrometia, mas tinha uma maneira de fazê-la falar sem perceber. Em uma tarde tranquila, enquanto dobravam camisas perto do caixa, Ana se viu abrindo sobre o que havia acontecido. Tem sido um pesadelo, admitiu, empilhando um monte de suéteres. Nem sei como meu nome foi envolvido nisso. Nunca fiz algo assim na vida. Clara pausou, apoiando-se no balcão. Isso é difícil, disse, franzindo a testa. Você disse que eram empréstimos e fraude, certo? Já pensou o quê? Não sei, talvez alguém fingindo ser você poderia ter feito isso? Ana parou, as palavras dela atingindo-a como um choque. Fingindo ser eu, repetiu, a ideia estranha mas estranhamente plausível. Quer dizer, acho que é possível, mas quem iria se dar ao trabalho? Ela deu de ombros, inclinando a cabeça. Não sei, há alguém que se parece o suficiente com você para fazer isso? A pergunta pairou no ar, pesada com implicação. Por um momento, Ana não pôde responder. Sua mente voltou-se para a única pessoa que se encaixava perfeitamente nessa descrição, Maria. Mas não, por que ela faria algo assim? Mesmo assim, a semente da dúvida foi plantada, e ela não conseguia ignorá-la. Hesitou, as mãos congeladas no ar.
Tenho minha irmã gêmea, disse lentamente. Somos idênticas. Maria. Mas ela nunca faria algo assim. Todos adoram. Clara ergueu uma sobrancelha, apoiando os cotovelos no balcão. Uma irmã gêmea idêntica, Ana? Vamos lá, se alguém está fazendo isso, precisaria se parecer exatamente com você. E você está me dizendo que sua irmã é completamente inocente? Ela balançou a cabeça, a ideia torcendo seu estômago. Ela sempre foi a perfeita. Meu pai confia nela completamente. Todos confiam. Não há como ela arriscar tudo isso por algo assim. Além disso, por que ela me incriminaria? Clara deu uma risada curta, do tipo que não era para ser engraçada. Não sei, inveja, rancor. Você ficaria surpresa com o que as pessoas são capazes quando acham que não serão pegas. Quer dizer, quem melhor para se passar por você do que alguém que se parece exatamente com você? As palavras dela a deixaram inquieta, mas também plantaram uma dúvida incômoda em sua mente. Não queria acreditar, não podia acreditar, mas as peças começaram a se encaixar de uma maneira que não podia ignorar. E se a pessoa em quem mais confiava estivesse por trás de tudo o tempo todo? Não podia confrontá-la ou a qualquer outra pessoa sem evidências. Não se tratava apenas de limpar seu nome agora, era sobre encontrar a verdade, não importava o quanto doesse. Naquela noite, Ana ficou acordada em seu pequeno apartamento, olhando para as rachaduras no teto. As palavras de Clara ecoavam em sua mente, recusando-se a deixá-la descansar. Quem melhor para se passar por você do que alguém que se parece exatamente com você? Maria sempre fora o centro das atenções, aquela que conseguia sair de qualquer situação. E ela? Era quieta, o alvo fácil. Mas será que Maria poderia realmente fazer algo tão cruel? Pegou o telefone, percorrendo fotos antigas. Lá estavam elas, Maria e Ana, lado a lado, praticamente imagens espelhadas. Lembrou-se de como costumavam brincar sobre como seria fácil enganar as pessoas. Na época, parecia inofensivo, apenas brincadeiras. Mas agora, parecia que essas piadas escondiam algo mais sombrio. Por mais que não quisesse admitir, uma parte dela não conseguia afastar a possibilidade. Se fosse Maria, ela tinha ido longe para garantir que Ana levasse a culpa. E se isso fosse verdade, precisava de provas. Não podia confrontá-la ou a qualquer outra pessoa sem evidências. Não se tratava apenas de limpar seu nome agora, era sobre encontrar a verdade, não importava o quanto doesse. Na manhã seguinte, tomou uma decisão. Não ligaria para o pai ou para Maria. Não ainda. Se houvesse mesmo uma chance de Clara estar certa, confrontá-lo sem provas só pioraria as coisas. Em vez disso, focaria em encontrar respostas. No trabalho, disse a Clara que queria investigar, incerta de como ela reagiria. Para sua surpresa, ela sorriu e bateu palmas. Finalmente! Estava me perguntando quando você iria reagir. Deixe-me ajudar, disse ela piscando. Você não precisa se envolver, disse Ana nervosamente, torcendo um cabide na mão. Não seja ridícula. Eu vivo para esse tipo de coisa, respondeu Clara com um sorriso. Além disso, duas cabeças pensam melhor do que uma, certo? Vamos começar pelo básico. De onde vieram essas acusações de fraude? Você tem alguma papelada ou detalhes? Ana sentiu, puxando uma pasta da bolsa. Tinha conseguido manter cópias das notificações que haviam sido enviadas à casa do pai. Clara examinou-as, os olhos estreitando enquanto folheava as páginas. A maioria está ligada a empréstimos e contas, disse ela, batendo nos papéis com o dedo. Devemos verificar onde foram abertas, talvez haja um rastro que possamos seguir. Pela primeira vez em semanas, Ana sentiu um vislumbre de esperança. A determinação de Clara lhe deu forças, e juntas começaram a montar o quebra-cabeça. Se Maria ou qualquer outra pessoa estivesse por trás disso, elas descobririam, de um jeito ou de outro. O primeiro lugar na lista era uma pequena cooperativa de crédito na periferia da cidade. Ana e Clara entraram, o leve cheiro de papel e café velho pairando no ar. Uma jovem atrás do balcão levantou o olhar e sorriu. Bem-vinda de volta, exclamou. Ana congelou. Desculpe, perguntou. O sorriso da mulher vacilou ligeiramente, mas ela se recuperou rapidamente.
Oh, desculpe, pensei que já tivesse vindo aqui antes. Você parece tão familiar. Clara lançou um olhar rápido para Ana, mas não disse nada. Ana forçou um sorriso e se aproximou do balcão. Na verdade, estou aqui sobre um empréstimo que foi aberto em meu nome. Preciso entender os detalhes. A mulher assentiu, digitando algo no computador. Enquanto os olhos dela percorriam a tela, franziu ligeiramente a testa. Sim, vejo a conta. Foi aberta há 2 anos. Você forneceu os documentos pessoalmente, então só precisamos verificar alguns detalhes. Pessoalmente? Repetiu Ana, a voz tremendo. Sim, disse ela lentamente, o olhar alternando entre Ana e a tela. Você trouxe sua identidade e assinou os formulários aqui na agência. Ela hesitou e acrescentou, foi durante uma tarde tranquila. Lembro porque conversamos brevemente sobre como estava quente para aquela época do ano. Clara se inclinou casualmente contra o balcão, a expressão calma mas os olhos atentos. Há alguma chance de você puxar uma cópia desses documentos? Gostaríamos de verificar tudo com cuidado. A funcionária hesitou. Não posso deixar que os levem, mas posso mostrar as digitalizações no sistema. Ela girou ligeiramente o monitor, e lá estava, o nome de Ana, sua assinatura e seu rosto exceto que não era exatamente seu rosto. Clara se aproximou, a voz baixa. Ana, é sua irmã, não é? O estômago de Ana afundou. O rosto na tela era idêntico ao dela, mas com diferenças sutis. Não podia negar, era Maria. As mãos tremiam enquanto a verdade que vinha evitando a encarava de volta. Visitaram mais 2 locais naquele dia, cada experiência estranhamente semelhante. Em cada banco ou escritório de empréstimo, os funcionários agiam como se a conhecessem, cumprimentando-a com familiaridade ou referenciando conversas que nunca teve. Em um escritório, um homem de meia idade atrás da mesa até riu, de volta tão cedo? Não pensei que haveríamos tão em breve, disse ele, vasculhando papéis na mesa. Ana forçou um sorriso educado, o estômago revirando. Na verdade, estou aqui sobre algumas discrepâncias com uma conta aberta em meu nome, disse cuidadosamente. O sorriso dele diminuiu ligeiramente, e ele olhou para ela. Você está dizendo que há um problema? Mas você forneceu toda a documentação pessoalmente quando esteve aqui no mês passado. Clara se inclinou, o tom casual mais firme. Houve alguma identificação envolvida? Talvez ainda a tenha no arquivo? O homem franziu a testa, mas assentiu. Claro, deixe-me puxar a conta. Quando os documentos apareceram na tela, o coração de Ana afundou. O rosto que a encarava na identidade era inconfundível, o de Maria. Seu estômago se revirou quando a realização a atingiu como um trem de carga. Era Maria o tempo todo. O rosto na identidade, a assinatura nos formulários, a maneira confiante como ela realizou as fraudes era ela. Sua irmã gêmea, sua própria carne e sangue, havia usado suas semelhanças para roubar seu nome, sua identidade, e deixá-la para arcar com as consequências. Ela encarou a tela em descrença, o peito apertando com uma mistura de traição e raiva. Clara colocou uma mão firme em seu ombro, a expressão uma mistura de simpatia e fúria contida. Ela vem te preparando desde o começo, disse Clara suavemente, as palavras cortando o silêncio como uma lâmina. Queria gritar, chorar, sair correndo e exigir respostas de Maria, mas tudo o que pôde fazer foi ficar ali, congelada, enquanto todo o peso do que ela tinha feito caía sobre si. Nos dias seguintes, Ana mal dormiu. A cada momento, a traição de Maria queimava mais fundo. Sabia que não podia confrontá-la sem um plano. Precisava limpar seu nome, mas também queria que Maria enfrentasse as consequências do que havia feito. Procurou um advogado, Daniel Costa, um homem calmo de meia-idade com um olhar atento que parecia ver através de cada palavra. O escritório dele era modesto mas organizado, com arquivos empilhados ordenadamente na mesa e um leve cheiro de café no ar. Fui notificada de que inadimplentei múltiplos empréstimos, explicou, a voz firme apesar dos nervos. Mas eu não abri esses empréstimos. Preciso entender as implicações legais se eu não pagar ou se eu pagar. Daniel recostou-se na cadeira, unindo as mãos. Se você pagar os empréstimos inadimplentes, não apagará os registros das inadimplências, mas pode prevenir ações legais adicionais, como processos ou penhora de salários.
No entanto, seu histórico de crédito ainda mostrará as inadimplências, a menos que os credores concordem em removê-las, o que não é garantido. Ana assentiu, absorvendo a informação. E se eu não pagar? Isso é outra questão, disse ele. Os credores podem entrar com processos para recuperar os fundos. Se vencerem, podem buscar julgamentos contra você, o que pode incluir apreensão de bens ou penhora de salários. Também pode prejudicar sua capacidade de obter crédito ou empréstimos no futuro. Sua explicação foi clara, mas deixou uma sensação de afundamento em seu estômago. Pagar pelo menos ajudaria a limpar meu nome, mesmo se as inadimplências permanecerem no registro? Daniel inclinou a cabeça, considerando. Poderia mostrar boa fé de que você está assumindo responsabilidade e tentando resolver a questão, mas limpar totalmente seu nome exigiria abordar como os empréstimos surgiram em primeiro lugar. Se há qualquer questão de roubo de identidade ou fraude, isso precisaria ser investigado. Ela sentiu, o coração batendo forte. Não estava pronta para mencionar Maria ou a possibilidade de fraude. Não ainda. Por enquanto, precisava se concentrar no que podia ser feito e em quão pior as coisas poderiam ficar se não agisse. Hesitou por um momento antes de falar. E se, hipoteticamente, alguém tivesse roubado minha identidade e usado para abrir esses empréstimos? Isso mudaria alguma coisa? Daniel inclinou-se para a frente, o olhar afiado estreitando ligeiramente. Se sua identidade foi roubada, isso é um assunto sério. Você não seria legalmente responsável pelos empréstimos, mas precisaria fornecer evidências para provar que não foi você quem os abriu. Isso normalmente envolve registrar um boletim de ocorrência, notificar os credores e contestar as contas com as agências de crédito. E o que acontece se eu não puder provar que não fui eu? Perguntou, a voz mal acima de um sussurro. Então fica muito mais complicado, ele respondeu. O ônus da prova recai sobre você para mostrar que não abriu as contas. Sem isso, os credores continuarão a tratá-la como a parte responsável. Mas se puder reunir qualquer evidência, como estar em um local diferente na época ou mostrar discrepâncias nos documentos de inscrição, pode fazer uma grande diferença. Ela sentiu novamente, as palavras dele pesando sobre seus ombros. Então pagar não limparia meu nome se eles pensam que fui eu quem abriu os empréstimos. Não inteiramente, disse Daniel. Pararia as ações legais contra você por inadimplência, mas o histórico dos empréstimos e a suposição de que você os abriu permaneceriam, a menos que prove o contrário. Se há mesmo uma chance de alguém estar por trás disso, você precisa investigar agora. Quanto mais tempo esperar, mais difícil será reunir evidências. Ana sentiu novamente, a mente correndo. O conselho dele fazia sentido, mas também significava que não poderia evitar a verdade para sempre. A expressão de Daniel suavizou ligeiramente enquanto se inclinava para a frente, a voz firme. Se você puder provar que sua identidade foi roubada e que não foi você quem abriu esses empréstimos, não será responsabilizada pelas dívidas. Os credores terão que fechar as contas fraudulentas e parar de persegui-la. Seu relatório de crédito também pode ser corrigido para remover as marcas negativas associadas a essas contas. Um alívio lampejou por um momento antes que outra pergunta surgisse. E o que acontece com a pessoa que roubou minha identidade? Depende, disse Daniel, o tom firme. Se você fornecer evidências de roubo de identidade, isso se torna um assunto criminal. A aplicação da lei pode se envolver, e a pessoa responsável pode enfrentar acusações por fraude, falsificação ou outros crimes relacionados. As penalidades podem incluir multas, restituição aos credores ou até prisão, dependendo da gravidade do caso. Ela engoliu em seco. Então, se eu apresentar provas, serei inocentada, mas a pessoa por trás disso pode enfrentar consequências sérias. Sim, ele disse, encontrando seus olhos. Mas limpar seu nome é sua prioridade. Se alguém próximo a você é responsável, sei que pode parecer complicado, mas lembre-se de que não se trata apenas de dinheiro. É sobre justiça e proteger-se de mais danos. Ela sentiu lentamente, as palavras dele se assentando pesadamente em seu peito. Se chegasse a isso, teria que fazer uma escolha, proteger a pessoa que a traiu ou finalmente lutar por sua própria verdade. A decisão pesava sobre ela, mas sabia que não podia continuar fugindo da verdade. Maria teria que enfrentar as consequências do que tinha feito, não apenas por ela, mas pela família que ela havia enganado tão facilmente.
Não podia deixar as ações de Maria arruinarem sua vida, mas ao mesmo tempo, a ideia de enviá-la para a prisão fazia seu estômago revirar. Foi quando o plano se formou em sua mente. Confrontaria Maria, mas em seus termos. Sua família costumava ter um grande encontro todos os anos na reunião familiar. Com todos presentes, ela apresentaria as provas do que Maria havia feito. Queria que ela sentisse o peso de sua traição, visse a decepção nos olhos do pai e fosse responsabilizada pelo que havia feito a ela. Mas não a entregaria às autoridades, não se ela concordasse em consertar as coisas. Maria teria que quitar os empréstimos que havia feito em seu nome, consertar essa bagunça e assumir a responsabilidade, silenciosamente, sem arrastá-la por mais humilhações ou batalhas legais. Era um compromisso, que poupava Maria das piores consequências enquanto lhe dava a justiça que merecia. A reunião familiar estava a apenas uma semana de distância, o que lhe dava tempo suficiente para reunir tudo o que precisava, cada documento, cada evidência, cada fato que não deixaria espaço para ela negar o que tinha feito. Desta vez, Maria não iria escapar. Ela enfrentaria a verdade, e todos os outros também. Os dias que antecederam a reunião foram um borrão, cada momento livre gasto organizando as evidências que havia reunido, fotos dos documentos forjados, extratos bancários e até gravações dos funcionários dos bancos que, sem querer, confirmaram as ações de Maria. Cada peça se encaixava como um quebra-cabeça, construindo um caso inegável contra ela. Clara esteve ao seu lado durante todo o processo, sua energia incansável mantendo Ana focada quando o peso de tudo ameaçava esmagá-la. Você consegue, Ana, disse ela enquanto Ana guardava os arquivos em uma pasta na noite anterior à reunião. Apenas siga o plano. Não a deixe distorcer a situação. Ana sentiu, as mãos tremendo ligeiramente ao fechar a pasta. Ela tem feito isso por tanto tempo, Clara. E se ninguém acreditar em mim? E se o pai ficar do lado dela de novo? Clara colocou uma mão reconfortante em seu ombro. Desta vez, você não está apenas falando sua verdade, está mostrando. Eles não podem argumentar contra fatos, Ana. Você fez tudo o que podia, agora é hora de deixar a verdade fazer o resto. As palavras dela permaneceram com Ana enquanto foi para a cama naquela noite, os nervos entrelaçados com a antecipação. Amanhã, tudo mudaria, de uma forma ou de outra. No momento em que entrou pela porta, uma onda de olhares frios a atingiu como um tapa no rosto. Conversas pararam no meio da frase, cabeças se viraram, e ela sentiu o peso de dezenas de olhos julgadores cravados nela. Seu coração batia forte, mas ela endireitou os ombros e caminhou mais para dentro da sala, recusando-se a deixar que o desprezo deles a quebrasse. Sussurros a seguiram enquanto passava. Você acredita que ela teve a coragem de aparecer depois de tudo o que fez? Inacreditável. Ouvi dizer que ela está sendo processada. A sala estava lotada de parentes que não via há anos, preenchendo o espaço. Seu pai estava perto da lareira, conversando com o tio Ricardo, mas quando a viu, seu rosto escureceu. Maria, sempre atriz, estava perto da mesa de buffet, cercada por um grupo de primos que pendiam de cada palavra sua. Ela lançou um olhar para Ana, os olhos estreitando ligeiramente, mas a expressão rapidamente mudou para uma de piedade ensaiada. Ana, chamou o pai, a voz cortante e fria. Estou surpreso que tenha aparecido. Ana forçou um sorriso educado e manteve sua posição. Claro que apareci. É uma reunião de família, não é? A tensão era palpável. Maria aproximou-se, um drink na mão, a voz pingando condescendência. É corajoso da sua parte vir aqui depois de tudo o que está acontecendo, disse docemente. Sei que as coisas têm sido difíceis para você ultimamente. Ela cerrou os punhos ao lado do corpo, a pasta segura sob o braço. Você não faz ideia, Maria. Mas é por isso que estou aqui. Tenho algo a dizer, e acho que todos aqui merecem ouvir. A sala ficou em silêncio quando o sorriso de Maria vacilou ligeiramente, substituído por um leve desconforto. Desta vez, não iria deixá-la controlar a narrativa. Desta vez, a verdade falaria por si mesma. Ana deu um passo à frente, o coração batendo tão alto que mal podia ouvir seus próprios pensamentos. A sala caiu em um silêncio desconfortável, todos os olhos grudados nela. Podia ver a descrença, a raiva, a piedade nos rostos deles, mas focou em Maria. A confiança arrogante ainda estava lá, mas notou o mais sutil tremor de tensão nos olhos dela.
Ela sabia que algo estava por vir. Começarei, disse Ana, a voz firme apesar da adrenalina que corria por suas veias. Sei que muitos de vocês ouviram coisas sobre mim recentemente, coisas que me fazem parecer uma mentirosa e uma ladra. Fui acusada de inadimplir empréstimos que nunca fiz e de arruinar a reputação da família. Isso me magoou profundamente, pensar que tantos de vocês acreditaram que eu poderia fazer algo assim. Ela pausou, percorrendo a sala com o olhar, deixando o silêncio se estabelecer. Maria mudou-se ligeiramente, o sorriso afinando, mas não interrompeu. Mas não vim aqui para clamar minha inocência apenas com palavras. Vim aqui com provas. Ela puxou a pasta debaixo do braço e a ergueu. Tudo o que vou mostrar é documentado e verificável, extratos bancários, depoimentos de testemunhas, até gravações dos lugares onde esses empréstimos foram supostamente feitos. Murmúrios percorreram a multidão, e Ana abriu a pasta, segurando o primeiro documento, uma cópia da aplicação de empréstimo com a assinatura falsificada de Maria e a foto. Esta é a aplicação de um dos empréstimos. A assinatura não é minha. A foto de identidade, embora use meu nome, não sou eu. É ela. Ana apontou diretamente para Maria. Gaspas ecoaram pela sala, e a fachada confiante de Maria se quebrou por um momento antes que ela rapidamente se recuperasse. Isso é ridículo, ela exclamou, a voz aumentando enquanto ria nervosamente. Por que eu faria algo assim, Ana? Isso é desesperador, mesmo para você. Mas Ana não parou. Apresentou cada peça de evidência, a caligrafia diferente, as datas em que Maria estava nas cidades onde os empréstimos foram feitos, as descrições dos funcionários que a identificaram. Peça por peça, o quebra-cabeça se encaixou, e a multidão voltou os olhos para Maria, as expressões mudando de pena por Ana para suspeita em relação a Maria. Quando terminou, a sala estava carregada de tensão. Ana olhou diretamente para o pai, o rosto dele pálido, os olhos alternando entre ela e Maria. Pai, disse Ana, a voz mais suave agora. Sei que você não quer acreditar nisso, mas a verdade está bem aqui. Ela usou meu nome, minha identidade, para financiar seu estilo de vida, e eu fiquei para juntar os pedaços. Maria deu um passo à frente, a voz estridente. Isso é insano. Ela está mentindo, tentando virar todos contra mim porque está com ciúmes. Vocês todos sabem que ela sempre foi ciumenta de mim. Mas o peso das evidências falava mais alto que as palavras dela, e pela primeira vez, Ana viu a dúvida cintilar nos olhos daqueles que sempre acreditaram em Maria. A sala estava repleta de silêncio atordoado quando Ana terminou de falar, suas evidências expostas para todos verem. Rostos que antes mostravam desprezo e julgamento agora exibiam choque e descrença, os olhares mudando de Ana para Maria com crescente inquietação. Sussurros se espalharam como fogo, e ela pôde ver a mudança lenta no início, mas inegável. Eles acreditavam nela. Pela primeira vez, o peso do julgamento dele se levantou, substituído pela esmagadora realização do que Maria havia feito. O rosto de Maria se contorceu de raiva enquanto os sussurros cresciam. O peso das evidências pressionava sobre ela, e a confiança de sempre começou a rachar. Isso é ridículo, ela disparou, a voz afiada e trêmula. Não preciso ficar aqui ouvindo essas mentiras. Ela empurrou a multidão, os saltos batendo furiosamente no chão enquanto se dirigia à porta. Vocês são todos patéticos por acreditarem nela, gritou sobre o ombro antes de desaparecer na noite, deixando a sala em silêncio atordoado. Assim que a porta se fechou atrás de Maria, a sala explodiu em uma mistura de murmúrios e desculpas hesitantes. Alguns parentes se aproximaram de Ana, as vozes suaves, carregadas de culpa. Sinto muito, Ana, disse uma prima, os olhos marejados. Não fazíamos ideia. Mas ela não podia ficar para ouvir. O coração acelerava enquanto se virava e seguia Maria, empurrando a multidão. Precisava confrontá-la sozinha. Ana, espere, a voz do pai chamou atrás dela. Ela hesitou por um momento, então continuou. Ouviu os passos dele atrás de si enquanto saía para o ar fresco da noite, procurando Maria no estacionamento. Lá estava ela, lutando com as chaves do carro, as mãos tremendo enquanto tentava destrancar a porta. Maria, gritou Ana, a voz ecoando no estacionamento silencioso. Ela congelou, então se virou para encará-la, a expressão uma mistura de fúria e pânico.
O pai as alcançou, a respiração ofegante, olhando entre as duas, confusão e raiva gravadas no rosto. O que diabos está acontecendo aqui? Ele exigiu, quebrando o silêncio tenso. Ana deu um passo à frente, os olhos fixos em Maria. Você não vai fugir disso. Precisamos conversar agora. Os olhos de Maria alternavam entre Ana e o pai, o pânico mal disfarçado sob o olhar desafiador. Ela cruzou os braços, encostando-se no carro como se pudesse se proteger do que estava por vir. Admite, Maria, disse Ana, a voz firme mas tranquila. Diga a verdade ao pai sobre o que fez, ou não terei escolha a não ser levar isso às autoridades. O maxilar de Maria se apertou, e por um momento, Ana pensou que ela poderia explodir. Mas o peso da situação estava pressionando sobre ela, e ela sabia disso. Maria, disse o pai, a voz tremendo, cheia de raiva e desespero. O que Ana está dizendo é verdade? Você realmente fez isso? Maria bufou, revirando os olhos. Tudo bem, ela disparou, jogando as mãos para o alto. Sim, eu fiz, tá bom? Usei o nome dela para os empréstimos. Não pensei que chegaria tão longe. Achei que tudo ia se resolver e ninguém notaria. O pai deu um passo para trás, o rosto pálido. Como pôde fazer isso com sua própria irmã, com esta família? Eu não pensei que ela seria tão mártir sobre isso, Maria retrucou, a voz quebrando. Eu precisava do dinheiro, e ela sempre passou despercebida. Pensei que ela simplesmente aguentaria e seguiria em frente. Ana balançou a cabeça, o coração batendo forte. Você não apenas me machucou, Maria, destruiu minha vida. E eu estava disposta a deixá-la sair impune se apenas assumisse e consertasse, mas se não quitar esses empréstimos e limpar meu nome, vou garantir que todos saibam o que fez, inclusive a polícia. Maria congelou, o peso de seu ultimato pairando pesado no ar. Pela primeira vez, não tinha resposta, nenhuma maneira de encantar sua saída da confusão que criará. A arrogância de Maria desmoronou, os ombros caindo enquanto lágrimas se formavam em seus olhos. Ela olhou para o chão, incapaz de encontrar os olhares de nenhum dos dois. Desculpa, sussurrou, a voz mal audível. Nunca quis que ficasse tão ruim. Eu só não pensei direito. O pai encarou, a expressão uma mistura de decepção e descrença. Você não pensou, Maria? Tem ideia do que fez a sua irmã, a esta família? Ela enxugou os olhos, a mão tremendo. Vou consertar, disse rapidamente, a voz trêmula. Vou pagar tudo, quitar os empréstimos, limpar o nome de Ana. Juro, vou fazer o que for preciso para consertar isso. Ana observou cuidadosamente, procurando qualquer indício de manipulação, mas pela primeira vez, Maria parecia genuinamente envergonhada. Melhor que cumpra, disse Ana, a voz firme mas mais suave agora. Porque se não fizer, não hesitarei em dar o próximo passo. Esta é sua última chance, Maria. Ela assentiu freneticamente. Farei, Ana. Prometo. Nas semanas seguintes, Maria manteve sua palavra. Contatou os bancos, pagou os empréstimos inadimplentes e forneceu declarações inocentando Ana de qualquer envolvimento. Não foi um processo fácil e não apagou os danos da noite para o dia, mas passo a passo, o nome de Ana foi restaurado. Embora não pudesse esquecer o que Maria havia feito, Ana sentiu um senso de encerramento. No fim, a justiça foi feita, não através de vingança, mas de responsabilidade. As ações de Maria deixaram cicatrizes, mas também deram a Ana força para se defender e reivindicar sua vida. Sua família começou a vê-la pelo que realmente era, não pela pessoa que julgaram injustamente. Embora a confiança com Maria leve tempo, Ana encontrou paz em saber que finalmente saiu de sua sombra e entrou em sua própria luz. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.